Agora, enquanto você está aqui assistindo esse vídeo, em algum lugar do mundo, alguém está ouvindo uma mensagem que parece completa, que parece profunda, mas que está deixando de fora a parte mais importante. Não porque essa pessoa não sabe, mas porque dizer isso em voz alta mudaria tudo. A verdade é que a Bíblia não fala apenas de um fim distante, simbólico e abstrato. Ela descreve, com detalhes surpreendentes, o destino de uma nação específica. Uma nação marcada pela sua força econômica, pela sua influência cultural e pelo seu papel espiritual na história moderna. Uma nação tão central nos acontecimentos finais, e sem entender o que acontece com ela, nenhuma linha do Apocalipse realmente faz sentido. E isso levanta uma pergunta que poucos têm coragem de encarar de frente. Se a Bíblia descreve o fim do mundo com tanta precisão, onde está a maior potência do planeta nessa história? Pensa comigo A Bíblia menciona impérios antigos, civilizações que já desapareceram há milhares de anos. Fala de reis, sistemas, alianças globais, colapsos econômicos e guerras que ainda nem aconteceram. Mas quando você olha para o cenário atual, quando você pensa na nação mais influente da era moderna, parece que ela simplesmente não está lá, como se tivesse desaparecido do roteiro. Mas e se ela não estiver ausente? E se ela estiver escondida? Existe um capítulo específico que começa a revelar isso de forma quase desconfortável. Ele descreve uma nação que domina o comércio mundial, uma nação que enriquece outras nações, uma nação cujas decisões impactam o planeta inteiro. E então, sem aviso, tudo desmorona, não lentamente, não ao longo de décadas, mas em um único momento, em uma hora. A economia global entra em colapso, porque essa nação caiu. Agora para e pensa com calma. Qual país hoje teria esse poder? Qual nação, se colapsasse de repente, faria o mundo inteiro parar? Não é uma pergunta difícil, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente evita respondê-la. Mas o mais impressionante não é a queda em si. É que a Bíblia descreve uma sequência, uma ordem precisa de acontecimentos que levam até esse momento, como peças de dominó alinhadas perfeitamente, e cada uma que cai torna a próxima inevitável. E a primeira delas não é algo que você precisa esperar no futuro. Ela já começou. Antes de qualquer colapso econômico, existe um padrão que precisa estar presente. Um tipo de sistema que parece forte por fora, mas que por dentro depende de algo extremamente frágil. Uma economia construída sobre dívida. Um sistema que continua de pé porque todos concordam em acreditar nele. Um equilíbrio delicado, sustentado por confiança, não por solidez. E junto disso, surge uma elite cada vez mais poderosa. Corporações, instituições financeiras, estruturas tão grandes que começam a influenciar decisões políticas, moldar direções e, silenciosamente, definir o destino de nações inteiras. Mas talvez o sinal mais claro não esteja no topo, está nas pessoas comuns. Uma sociedade tão envolvida com conforto, entretenimento e distração que perde a capacidade de perceber o que está acontecendo ao redor. Uma geração que acredita que tudo vai continuar como sempre foi, que nada pode abalar aquilo que parece inabalável. E é exatamente nesse ponto que algo mais profundo começa a se quebrar. Porque antes da economia cair, antes do sistema ruir, existe algo que desmorona primeiro. A consciência. Existe um momento descrito nas Escrituras que é mais assustador do que qualquer guerra, qualquer desastre natural, qualquer crise financeira. Não é quando Deus intervém com julgamento imediato, é quando ele simplesmente se afasta. Quando uma sociedade insiste tanto em seguir seu próprio caminho, que chega um ponto em que Deus permite que ela viva exatamente da forma que escolheu, sem correção, sem direção, sem limites. E o que vem depois disso não é liberdade, é confusão. Valores começam a se inverter.
Verdades que antes eram óbvias se tornam questionáveis. O certo passa a ser visto e o errado começa a ser celebrado como certo. E isso não acontece de forma caótica. Acontece primeiro a verdade é ignorada, depois ela é rejeitada e por fim ela é substituída. E quando isso acontece em larga escala, quando uma nação inteira entra nesse processo, algo se abre, um espaço, um vazio. E vazios assim nunca ficam vazios por muito tempo. Porque depois do colapso moral, depois da confusão, surge a necessidade de ordem, de controle, de estabilidade. E é aí que entra algo que, por muito tempo, parecia impossível. Um sistema global, não imposto pela força, mas aceito pela necessidade. Um sistema onde decisões são centralizadas, onde o controle econômico é absoluto, onde participar da sociedade depende de estar dentro de certas regras, de certos padrões, de certas permissões. E o mais impressionante é que pela primeira vez na história, a humanidade tem tecnologia suficiente para tornar isso real. Mas isso não acontece do nada. Isso acontece quando o mundo está desesperado. Quando as pessoas estão dispostas a abrir mão de liberdade em troca de segurança, e então acontece algo que muda tudo. Um evento tão rápido, tão repentino, que não há tempo para reação. Em um instante, em um piscar de olhos, milhões simplesmente desaparecem, sem aviso, sem explicação imediata, sem lógica aparente. Agora, tenta imaginar o impacto disso. Aviões sem pilotos, hospitais sem médicos, sistemas críticos sem operadores, famílias inteiras sem respostas. Não é apenas uma crise, é um colapso total. E em um país que possui uma das maiores concentrações de pessoas de fé, o impacto seria devastador. Infraestrutura quebrada, economia em queda livre, população em pânico e, de repente, aquela nação que dominava o mundo deixa de ser relevante, não porque foi derrotada em guerra, mas porque deixou de conseguir se sustentar. E no meio desse caos global, o mundo começa a procurar respostas. Alguém que traga estabilidade, alguém que prometa paz, alguém que ofereça solução. E quando esse alguém aparece, ele não parece uma ameaça, ele parece a resposta. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Porque depois de todas as teorias, todas as interpretações, todos os cenários, existe uma pergunta que não pode ser ignorada. Não é sobre países, não é sobre sistemas, não é sobre política ou economia. É sobre você. Onde você estará quando tudo isso acontecer? Porque no centro de toda essa história não está o colapso, está uma escolha. A Bíblia não aponta para o caos como o fim, ela aponta para alguém. E no meio de tudo, crises, quedas, mudanças, existe uma verdade que permanece firme. Nada disso acontece fora de controle. Nada disso é surpresa. Existe um propósito maior, uma história maior, sendo conduzida até o seu desfecho. E a decisão mais importante não é entender cada detalhe do futuro, é decidir hoje de que lado você está. Porque quando tudo começar a mudar, quando aquilo que parecia sólido começar a tremer, a única coisa que realmente vai permanecer não é um sistema, não é um país, não é uma economia. É aquilo que não pode ser abalado. E essa escolha não é para amanhã, é para agora.